Alô, síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Começando mais um episódio do nosso Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui sim, condomínio é papo popular. Vem pra cá que hoje vai ser muito legal. Tô com uma amiga síndica, Tainá. E aí, Tainá, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Bom Prazer dia, né? estar aqui com vocês. E com Já vocês quero também. mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, 19 20 horas, pro Brasil e pro mundo. Essa rede só vem crescendo aí, vai só aumentando, expandindo. Então hoje o papo é muito legal. E recebendo eles, que estão comigo, ela, advogada, referência no direito condominial do Brasil e do mundo, doutora Priscila. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Thiago? Obrigada aí pelo convite para a gente estar aqui fazendo mais um programa junto com vocês. Obrigada pela oportunidade da gente difundir conhecimento na área condominial. É sempre muito bom, é sempre muito positivo estar aí se deparando com novas situações inusitadas, muitas delas, né, Thiago? Hoje vai ter um monte. Dá até risada, né, Diógenes? Todo Obrigadão, dia tem um dedinho, né? Obrigada pelo carinho de sempre. E ele, soa os tambores. Ó, das maiores referências de engenharia condominial do Brasil, do mundo, do universo espacial. Ele, Diógenes! Energias positivas pra você. E hoje temos uma síndica aqui que já chegou ali, já falou: e aí, o que tá pegando? O que tá acontecendo? Bacana, gente fina. Pessoal, vamos que vamos, né? Semana tá bombando aí no mundo condominial. Tá cheio de evento pra tudo quanto é lado. E tem pergunta capciosa aí no programa de hoje. Tem bastante coisa pra falar de obra. Lembrando pra você aí que ar-condicionado precisa de ART. Infelizmente tivemos um acidente aqui em Brasília esses dias por um ar-condicionado mal instalado, em desconformidade. Alguns dias atrás tivemos um acidente lá em São Paulo, né, sobre um prédio de alvenaria estrutural, na verdade não, em Campinas, eu acho, que foi cortado para instalar um ar-condicionado e teve que deixar 80 pessoas fora de casa 2 dias, escorado, o condomínio gastou pra caramba. Então, ART no seu ar-condicionado, tá bom? É isso que a gente tem pra hoje. Vai ter Muito muita mais, treta aí. né? Quem ficar até o final vai participar das tretas aí. Eu quero mandar um abraço aos nossos apoiadores. Ó, Décia Condominial, a melhor garantidora do Brasil, pessoal. Isso aqui é tranquilidade, é noites, dormidas, ó, bem tranquila. Décia Condominial para estabelecer a ordem do seu caixa financeiro. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Combate Extintores, minha amiga Juliana, ó. Abraço, beijo pra Juliana, pessoa maravilhosa aí. E também não posso esquecer da BSB Engenharia, que é meu amigo Diógenes. Então, vamos para as tretas. Ó, quem gosta das tretas aqui é meu amigo Wagner. Quando não tem treta, ele nem gosta. Ele fala assim: não vou gravar o programa. Mas tem que gravar, temos o contrato assinado, meu jovem. E vamos que vamos. Pode mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Tá preparada, Tainá, para as perguntas? Para as tretas? Nasci preparada. Treta é na minha profissão. É só o que Nossa tem. profissão. É, nossa Porque profissão é eles só o não que sabem tem. como é que é. Eles contam só historinha pra poder dormir. Aqui é no dia a dia, no ralo. Doutor Priscila também é advogado, desculpem. Só a parte azul do programa. Eu não posso falar que eu tô de azul também hoje. Vamos que vamos então, ó. A primeira pergunta, amiga Bárbara Silva. Então vamos lá, preparada, doutora Priscila? Vambora, sempre. Então vamos lá, olha só. O título é: eu gostaria de saber se isso é legal. Obrigar os demais condôminos a pagar o valor devedor dos condôminos inadimplentes. Aí ela fala, ó: gostaria de saber se isso é legal. Obrigar os demais condôminos a pagar o valor devedor dos condôminos inadimplentes por meio de cota extra. Isso é legal? Porque eu tenho que pagar o que os outros estão devendo? Não deveria ser resolvido Tá com certo devedores com ação extrajudicial? Minha amiga doutora Priscila. E aí? Olha aí. Tiago, assim, é muito ruim a gente na condição de condômino ter que realmente cobrir um buraco aí por causa da inadimplência do nosso vizinho. É lógico que as práticas, né, de cobrança, gestão de inadimplência ali de forma extrajudicial e judicial, elas têm que ser bem ativas dentro do condomínio. Então, você que é síndico,
procure um escritório de advocacia que tenha um setor de cobrança para que cobre de forma ativa esses condôminos. Por quê? Porque condomínio não tem lucro, não ofere renda. Então, você tem uma receita ali muito enxuta para você cumprir com seus compromissos. E quando você não consegue cumprir, você como gestor, e eu passo por isso, que eu sou síndica também, a gente tem que pagar as contas, não tem jeito. Então, assim, talvez a nomenclatura utilizada não foi a melhor, porque taxa extra é para outro tipo de coisa. A minha orientação é que, eventualmente, se seu condomínio está passando por um sufoco financeiro e você precisa complementar aquela sua verba, você vai chamar uma assembleia, você vai instituir uma taxa suplementar para poder cobrir aquele déficit no seu orçamento, para você honrar ali com as suas despesas de manutenção do condomínio. Mas você tem que ver que é uma coisa estacional, uma coisa pontual. Eu vou fazer para resolver aquele problema, mas não dá para ficar onerando o meu condômino adimplente dessa forma. Eu tenho que utilizar outras ferramentas para coibir a inadimplência dentro dos condomínios. E como é que eu vou fazer isso? Práticas. Práticas, né, de gestão de inadimplências mais assertivas, gestão de relacionamento com os condôminos, procurar ali diminuir os custos, às vezes fazer gestão de contratos, que é saudável também para o condomínio, mas principalmente ter uma cobrança assertiva dentro do seu condomínio. Você não tem lucro, faça. E outra coisa, você vai ser muito questionado por isso. É uma coisa que a gente é muito questionado na qualidade de gestor, né? Verdade. Tem 2 síndicos aqui. Ah, mas a gente paga. E o que você faz quando você recupera esse recurso? Uma orientação, Thiago, que eu dou para os meus clientes é assim: cria uma conta separada. Pega esses recursos que você está conseguindo reaver, coloca nessa continha separada, e aí você, em vez de criar uma taxa extra para o seu condomínio adimplente, você fala assim para ele: gente, conseguimos recuperar da inadimplência R$30 mil, vamos fazer a obra de revitalização de uma área comum, a gente vai utilizar todo esse recurso e a gente não vai precisar instituir uma taxa extra para isso. Então, você ter coberto aquele buraco lá atrás daquele condomínio inadimplente virou um benefício para você. Eu não tive que instituir uma taxa extra agora. Então, são formas que o gestor pode fazer dele criar um ambiente positivo para o condômino e ele fazer uma gestão mais qualificada daquele recurso. Então, é uma orientação que eu dou. Agora, que existe. Bárbara, é chato. É chato, mas infelizmente pode ser feito legalmente e não tem problema, dependendo da forma como é feito. Tainá, como é que você lida com isso lá no dia a dia nos condomínios? Porque assim, você não tá fazendo cobrança não? A gente escuta isso toda hora, né? Tá cobrando não? Bom, o raciocínio é bem lógico, né? Se alguém não está pagando, outros estão pagando a mais por essa pessoa. Então, e é injusto. Do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, sim, é injusto. Mas não tem como fazer de outra forma. Porque senão, né? As contas básicas começam a parar. Imagina você ficar sem energia, sem água, sem a prestação de serviço de um funcionário, de um colaborador, porque não está arrecadando a verba devida. O que precisa ser analisado nesse contexto é se essa inadimplência ela é recorrente, e se ela for recorrente, está na hora desse síndico fazer uma readequação na previsão orçamentária. Agora, se for pontual, também é como a doutora colocou aqui, é uma taxa suplementar, é explicar para os condôminos o que aconteceu, analisar o cenário externo também. A gente vê isso muito, como o país se comporta. Se a taxa de inflação está mais alta, consequentemente, isso vai refletir dentro do condomínio também. Você tem despesas maiores e você tem receitas menores. Assim, vamos dar um exemplo, na pandemia, a gente teve um cenário muito instável, a gente teve um aumento aí de desemprego e a gente percebeu que a inadimplência sofreu com isso também. Então, é preciso sempre você estar de olho na economia do seu país, aqui no mundo externo, para você saber que aqui dentro, na sua microproporção, né, de condomínio, vai sofrer o impacto. E justo não é.
mas não tem outro jeito, não tem outra escolha, e é legal. O pior de tudo é que é legal. Legalmente falando, tem sim que ser feita uma readequação orçamentária ou uma taxa suplementar, mas o ideal é que o síndico leve para uma assembleia, discuta isso e seja o máximo transparente possível, deixando claro quanto é que essa inadimplência está sendo trabalhada ali dentro daquele condomínio. E aí, Jorge, o que você pensa sobre essa questão? Pergunta primeira inicial. Você é um condomínio adimplente ou inadimplente? Adimplente, Que coisa linda. Teu síndico bate palma lá, né? O síndico fica legal, né? Agradece, acha legal. agradece. Todo mês tá lá, tudo certinho, ele acha boa. bacana. Trabalha muito bem lá no meu prédio não, mas... né? Comentários à parte aí, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas tá indo bem, vai fazendo umas coisinhas lá, a forma a gente às vezes discorda um pouquinho do jeito que ele faz, mas tá fazendo, né? Foi colocado pela construtora, um condomínio comercial que a gente tem lá do escritório. A gente tem todo aquele problema que a gente orienta aqui a não ter, né? Então um pouco mais complicado os comentários sobre isso daí. Mas está indo, está melhorando, tem evoluído, tem evoluído. Cara, sobre essa questão do valor, olha só, quando você vai para o seu condomínio, você tem um rateio de despesa, a grande verdade é essa. Você tem lá um consumo comunitário de todo mundo e você tem os individuais, que basicamente você tem IPTU, né? Água, energia e internet, que são unitários, cada unidade paga a sua individual. O restante, toda a manutenção do seu prédio, ele foi feito para vocês dividirem mesmo. E quando faltam pessoas, vamos supor, você tem uma taxa lá de 10% de inadimplência. Em vez de ser dividido por 100% das pessoas, vai ser dividido por 90%. E temporariamente vocês vão ter que bancar em 90% aqueles 10% inadimplentes. A doutora colocou aqui uma proposição, né? Você colocou outra proposição e eu tenho uma outra vertente também. Eu acho que tanto faz sentido você repassar para os moradores, como você reduzir na taxa quando você recebe os valores, reduzir por um período, você pode soltar um comunicado, recebemos 30 mil, são 100 unidades, cada unidade vai ter aí um valor X, né? Isso vai ser abatido, vai devolver, mas para isso você tem que ter um financeiro muito saudável, muito estável. Os condomínios não têm a prática de ter uma reserva, né, que faça isso como a gente faz nas nossas contas pessoais. Você tem uma reserva, porque se você perde um emprego, se acontece algum problema, se você não pode trabalhar, você tem que ter uma capacidade de se manter ali em um momento que você se recupere de uma crise. E nada mais é no condomínio uma crise financeira, quando uma boa parcela da população está com dificuldade de ajudar a cobrir ali. Então você pode administrativamente, né, a gente ensina isso também no curso, que é como você fortalecer o condomínio financeiramente. Porque a grande verdade é que a doutora, como advogada, entende de uma forma, você entende de uma outra, mas a cabeça do gestor é dar condições do patrimônio da comunidade de sobrevida, de manter a parte de segurança. Quando você vai analisar a perspectiva de um condomínio, o gestor tem que dar a preferência de proteger a vida e o patrimônio. Mas acontece que as edificações são feitas justamente para proteger a vida. Então, quando você deixa capenga de manutenção do seu condomínio, você automaticamente arrisca mais a vida. Seja por alterações pequenas de desconforto, por infiltrações, como você mesmo reclamou aí, né, dentro das unidades, seja porque você não consegue fazer uma revisão do projeto de combate a incêndio, seja porque você não consegue atualizar a sua acessibilidade, seja porque você diz assim, mas nós temos dificuldade financeira. E eu sempre falo que a antecipação é uma força e a procrastinação é uma fraqueza. Para o administrador, isso é vezes 2, ou seja, força e fraqueza ao quadrado. Quando o administrador não comunica essa taxa de inadimplência com frequência, ou quando ele já vê lá 3%, 4% está com frequência, ele pode soltar um comunicado. Estamos com taxa assim. Se não começar a melhorar, nós vamos ter que pedir taxa extra para todo mundo. Porque com isso ele consegue trazer uma perspectiva da comunidade sobre precisa estar atento. E também se prepara. Porque o ruim é você estar lá com um condomínio de R$700, daqui a pouco sai uma assembleia, entra um condomínio de R$1.200 e fala, o que aconteceu? Tem que taxa suplementar. Preciso para agora, imediato. Então, quer dizer, não tem uma reserva, normalmente não tem um fundo de obra quando tem esse comportamento financeiro, essa mentalidade, e não tem um remédio que você cria. Então, para não passar por isso, a primeira coisa que eu falo é que você tem que ter um condomínio superavitário, ou seja, o que ele recebe tem que ser maior do que a despesa. E aí muito síndico erra. Porque ele faz a previsão orçamentária sempre na margem, como você falou, ele está desatento às vezes do mundo real. E eu conheço síndicos que estão com problema hoje, olha bem, porque ele não só manteve a taxa, ele reduziu na taxa, ele olhou para aquilo e reduziu na taxa. Hoje o condomínio está capenga disso aí, tem que aprovar por taxa extra de 36 meses para corrigir o que ele fez 36 meses atrás. Quer dizer, não foi uma decisão financeira assertiva, né? E infelizmente é injusto com você que está pagando,
mas tem como corrigir muito isso daí e colocar no lugar. E é isso, condomínio. Eu ia justamente paga dois, né? pegar o seu link. É uma construção. É, a construção Né? de cultura. Geralmente um síndico ele tem um mandato ali de 1 ano, 2 anos. E o que acontece? Ele é um gestor, Exato. mas ele também é um político. E aí, equilibrar essa gestão e essa política é a parte mais difícil da nossa profissão e do Esse aqui é o síndico negócio. orgânico também. Mas o que acontece? A gente analisa muito o cenário e o histórico do condomínio por fora. A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre fachada. Mas olhem um condomínio, olhem a fachada de um condomínio. Ali são 2 questões. Ou o gestor é muito ruim, ou representa aqueles moradores que estão ali. Exatamente. E os moradores, Cabeça quem da comunidade. decidem, justamente, por manter uma fachada saudável, uma fachada bacana e dentro da manutenção devida, ou não, ou eles decidem não fazer investimento nenhum e se arriscar. E a gente fala a mesma coisa da inadimplência. Se um gestor não faz uma programação a curto, médio e longo prazo para combater a inadimplência e para recuperar a inadimplência que já existia, Exatamente. muito provavelmente a próxima gestão, ainda que seja ele ou outro, vai sofrer uma consequência absurdamente maior. E é inevitável. E é inevitável. E aí eu vou fazer só um adendo, como vocês chegaram nessa questão de previsão orçamentária, não era o escopo da pergunta, mas como vocês chegaram, essa questão de uma previsão orçamentária mal dimensionada, Nossa. isso gera um problema surreal para a massa condominial, porque vem um gestor que quer fazer uma boa política e quer continuar no poder, digamos assim, então ele vai lá e manda um reajuste que não é Abaixo. compatível com a necessidade de manutenção Exatamente. daquele empreendimento Isso aí para que ele possa se fixar no poder por mais 1 ano, pelo menos, ou Isso 2 aí, anos, isso aí, ó, dependendo. é o problema É de o- 90% Não, dos condomínios. E eu com problema observo financeiro. isso muito. Eu sei que o gestor ele tem que fazer política para ele ficar no cargo, mas ele tem que ter consciência do impacto financeiro que aquela política vai gerar naquele empreendimento. Exatamente. Hoje em dia existem condomínios que precisam fazer reajuste de 30% na cota de condomínio, porque o gestor foi político, negligenciou a gestão. necessidade de Exatamente. manutenção básica lá atrás do empreendimento, não fez a proposta de forma compatível, sucateou a previsão orçamentária, Tudo pra- comeu do fundo de reserva. E aí você chega um novo gestor que se depara com uma salada Calma aí que eu vou ter que clicar com mexicana, você. e ele tem que reajustar 30% da cota e o condomínio fala É. assim, não dou conta de pagar. Mas você sabe por que isso? Olha o problema. Mas você sabe por que isso aí? Porque esse síndico que abaixa a taxa ordinária dessa forma, ele quer ser reeleito. E não é, É o um seu problema. papel pleitear a política com os recursos do condomínio. E a Você tem que falar o que é do jeito que tem que ser feito. Que quer falar. A correção é acumulativa, né? Vamos Pois é, lembrar. porque você Gente, multiplica- como é que você tem uma multiplica 10, você paga CCP? com juros, Thiago. o patrimônio continua consumindo. Democracia, eu quero falar. Ah, democracia, já entendeu? Tá bom. Já era. Bota pra ele aí, Wagner. Conta pra Eu ele, Wagner. penso de uma forma diferente, sabe por quê? Perdemos. Porque o cara, quando paga o condomínio dele, fica todo feliz. E ele sabe que tudo reajustou e ele não se pergunta, não, por que meu condomínio reajustou? Ah, mas isso e a aí- Tainá fala uma coisa importante. Aquela gestão reflete aquela sociedade. Exato. Então isso também é importante. Thiago, Agora sim, vamos mas falar desse tema aqui. toda Vou voltar para o sociedade tema tem aqui um que é líder. importante. Tiago, Tem mas um se líder. você Mas chega... quem colocou aquela se lá? o Porque assim, eu acho síndico- muito Então, mas é aí inocente que eu tô te você falando. ficar 5 anos pagando o seu boleto e achar que não vai aumentar. Tiago, tudo mas se aumentou. você que é o pagador das contas, você que é o gestor, fala pra mim assim, com 4% eu cumpro com todas as despesas do condomínio. Não, Eu que sou condomínio, não vou falar que não. Não, Você tá doido, Tiago? A inflação foi de 4,5%. Como é que você com 4% Mas você aí ele consegue tem pagar razão. as contas? Mas ele tem razão. Eu sou um gestor, eu consigo fazer a ginástica, renegociei meus contratos. Vamos lá, e então. compro. Da Aí manutenção. como é que você fala que ele tá O errado, dedinho da Tiago? democracia, dentro da democracia. Vamos lá então. Você deveria fazer o que então? Porque a gente tá falando de quê? Isso aqui é simplesmente matemática. Lá na área da administração você fala assim, ó, uma coisa chamada DRE. Sim. Né? Resultado, demonstração de resultado. Sim. Tem que fazer o que no DRE? Zerar. Sim. É isso Tem que aí. zerar. Então é o seguinte, então mostra pra mim que é a sua planilha que você vai conseguir 4%.
Isso que eu faço, tem que questionar, é o seu patrimônio. Outra coisa que é importante Mas é você aqui. que entende, Thiago. Tudo bem, mas assim, eu fico às vezes meio assim que vocês querem botar tudo na conta do gestor, né? Também só assim também não. Vamos lá. Mas dentro dessa pergunta que eu acho que é importante falar é o seguinte, gente. Tá vendo aí? É importante o Ficou bravo. seguinte. Fico. Vamos lá. Síndico, não precisa ficar preocupado. Se a conta não fecha, não é o seu problema também. Não é um peso seu. As coisas aumentam. Então, às vezes, acontece isso. Qual o maior erro que eu vejo do síndico nessa situação? É deixar o barco afundar. Meu irmão, se o barco afundou, para você tirar é difícil. Você tá dentro do barco. Exatamente, mas eu falo assim, Você tá porque dentro do vai ficar barco. difícil. O que acontece aqui, gente? 1, 2 meses, viu que a conta tá fechando? Chama o condomínio e vamos reajustar a taxa ordinária. Pronto. Eu nem concordo com taxa suplementar, porque já vai cobrir um furo. Daqui a freio, como vai acontecer de Já novo. voltar de Você novo, tem que eu também tenho- acabar com a sangria. Sabe que os caras Eu também passei acho. por isso no condomínio, porque eu passei dentro de uns 3 meses isso. E falei, gente, infelizmente a conta não fecha. Ah, Thiago, deixa para que 2 meses. Se daqui 2 meses é 4 vezes a dívida. Exatamente. A gente tem que E ser com juro, realista. tem juro. Aí que entra a gestão. Tem que ser realista para que a gente, tá aqui, ó. Nós gasta isso, acontece isso aqui, na dispensa infelizmente aumentou e a gente tem que pagar as contas. Exato. Vocês querem que desligue a É essa a água? questão. Vocês querem que desligue a luz? Exatamente. Então, assim, a gente tem que Mas entender aí- que o que faz parte da conta. Agora, o erro do nosso gestor é o quê? Você não comunicar isso. Concordo. Tá vendo Beleza. aí por que eu sou fã do cara? Outra coisa importantíssima, gente. Importantíssimo mesmo. Igual eu falo, síndico, aí o síndico fica preocupado. Como é que eu vou fazer? Cara, não é problema seu. Agora, se você não comunicar, aí é problema seu. Aí, agora chegou no Entendeu? ponto. Tem Ó, que Aí ter você coragem. entendeu por que eu falo Aí aqui? sim. Você O sabe que por acontece? Aí eu vou falar maior. Sabe o que eu falei na Assembleia? Eu falei, ó, vocês me contrataram pra isso. Pra administrar. Exatamente. Eu tô Agora, falando você pra vocês que não tá administra dando sem certo. dinheiro. O que a gente está falando Não, e é até que pra muitas você vezes o se gestor. resguardar. O que a gente está falando é que muitas vezes você que é síndico, você está criando um problema para você. Exatamente. Olha lá, vamos lá. O Só pessoal fica falar. sempre aqui falando que a gente fica apontando o dedo pro síndico, mas não é bem por aí. É porque não é síndico. Você precisa entender o seguinte, que a sua maior função lá no Código Civil é fazer a manutenção do condomínio. E não existe a palavra insuficiente lá. Não existe. Tudo que você vai fazer no condomínio é dentro das margens da lei. Então, toda manutenção tem que ser suficiente. Ela tem que ser suficiente do ponto de vista de ser contratado, o Código de Consumidor não pode estar fora das normas, não pode estar fora da segurança do trabalho, não pode estar fora da salubridade dos trabalhadores, ou seja, tem que estar previsto tudo aquilo ali. Aí você reclama, tem um monte de imposto. Tem, a gente gasta 40% do que a gente consome e o nosso país, vamos lá, o nosso país não tributa renda, o nosso país tributa consumo. Por isso que os seus orçamentos cada dia ficam mais caros. E aí você vem, igual o Thiago falou, você é morador, tem uma taxa de condomínio lá de R$400, de R$4.000, não sei o que você está ouvindo. Aí você faz a passagem de um ano para o outro, vê lá a inflação 6,5%. Como é que você vai reajustar a taxa em 3%? Como é que você vai reajustar a taxa em 5%? É muito O inocência mínimo acreditar que vai dar você certo. vai reajustar, meu querido, é na inflação. O mínimo é no IGPM. Quando você vai para manutenção, e o síndico não faz isso. Não faz porque eu estou cansado de receber síndico que fez curso de formação de síndico, etc. Ele chega no meu curso e ele, não, mas eu nunca apliquei o INCC nas manutenções. Então, como é que você calculou a previsão orçamentária? Você pega lá 50 mil de manutenção do ano passado. Você pega o INCC com 5%. No mínimo, você vai ajustar 5% na parte de manutenção. Na parte de trabalhista, de funcionário, de folha, você vai para o IGPM. Sim. E você vai para o trabalhista dentro da onde? Do CLT. Você vai dentro da Convenção Coletiva de Trabalho Convenção da coletiva categoria. de trabalho da Ei. categoria. Aí o cara recebe 10% de aumento e no meu condomínio eu ajusto 3%. Quer dizer, gente, tem que entender o seguinte. Eu fiz um método que chama síndico gestor de patrimônio. Por quê? Porque você precisa entender de administração do patrimônio. O patrimônio bem administrado gera todas as condições de vida no empreendimento. E a sua obrigação não é mentir para as pessoas para ser eleito. Você tem que trazer a realidade. O que acontece é que muitas vezes você não sabe fazer. Você não para aprender, não sabe fazer. Mas você quer saber um negócio para fechar a conta? Que é o seguinte, tem meia responsabilidade quando ele é eleito? Não tem. Então, o básico fazer seu meia é culpa, Código não. Civil. Se você sabe fazer bem feito ou mal feito, a responsabilidade vai ser integral. O juiz vai olhar para você e falar assim, coitado, ele não sabia, né? Inocente. Você sabe uma- Não tem essa não, amigo. Fica aqui uma dica, uma sugestão para quem é síndico, né? Na hora de você chamar uma assembleia, que essa assembleia seja somente com essa pauta. Porque é importante que você explique detalhadamente Deu o uma aula porquê pro pessoal, né? que a inadimplência subiu.
ou o porquê que você vai precisar reajustar a sua taxa de condomínio. Dê uma aula. E use fontes. Então, é fácil. Você pega uma matéria, um link de fontes confiáveis, claro, e lá você vai ter aumento da taxa de água. Agora a gente vai ter aumento de taxa de energia água. Também. Aumento de taxa de energia. Coloca lá a matéria. Aumento do gás. E assim você vai. Você tem aí a Convenção Coletiva de Trabalho. Você coloca lá a Convenção Coletiva de Trabalho, circula o percentual que todo ano o sindicato lá define como um percentual de aumento. Então, você está levando a informação. Você não está só colocando ali, imputando às pessoas um aumento de taxa de condomínio. Né? Você está demonstrando o porquê que você precisa reajustar ou readequar. Não é simples, não é. Mas é preciso informar. E o que a gente observa, vão questionar? Vão continuar questionando? Vão. Mas a maioria que fizer esse questionamento são aqueles que não foram em assembleia. Porque quem for vai ter informação suficiente. E eu ainda vou dar uma pincelada extra. Te falo isso porque no primeiro mandato de síndica que eu tive que fazer uma readequação da cota ordinária do condomínio que eu sou síndica em 28%. Eu fiz um histórico dos últimos 8 anos de como eram feitas as previsões orçamentárias, quais foram os reajustes, quais as manutenções prediais que não foram inseridas no bojo e que eram necessárias em razão da idade do empreendimento, e com isso eu consegui unanimidade para aprovar 28% de reajuste. É isso. Eu passei isso na pele, ninguém me contou, eu vivi. Exatamente. Mas eu fiz uma apresentação, assim, sem falsa modéstia, irretocável. Eu fui lá nos primórdios e trouxe. Não tinha foto de SPDA. A gente tem uma aula no curso que é Criação da Cultura Organizacional, que você faz muito bem, que é trazer a perspectiva real. Eu ensino lá nessa aula pro pessoal a fazer um auto de vistoria, que é super simples, super bacana. O pessoal está na turma do Masterclass e aí ele aprende a fotografar o prédio dele todo, naquela data, naquele horário, fazer um relatóriozinho do que ele entende. Ele não precisa ser engenheiro, não. Ele faz fotografias ali com as datas, vai acompanhado com o zelador, com quem a gente faz de companhia ali no condomínio, e vai com o subsíndico. Não tem, às vezes meu subsíndico tem só um porteiro, o cara não pode sair. Então vai com o subsíndico, faz essa fotografia, levanta como está, busca o histórico lá atrás, cria uma relação de equipamentos e de necessidade do condomínio a olho grosso. Ajusta aquilo ali, pega a vida pregressa do condomínio, das manutenções, 2, 3 anos para trás, vê quem foram os trabalhadores, o custo médio, você vai para os índices que você precisa esse ano, vê o que está deficiente, como ela fez, acrescenta ali os valores, chama o pessoal, tem uma reunião para as manutenções do condomínio e da previsão orçamentária. Começa a contar, tem que conversar. O gestor, ele é o cara principal que ensina, você concorda? Ele mostra para as pessoas. Por isso que a gente ensina lá no curso a pessoa a não fazer prestação de conta, mas fazer prestação da gestão, prestar conta de uma gestão e não só de pagar boleto. Não só financeiro. Vamos lá então, Bárbara, fica um insight para você, amigão. Sim, já se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana, que é democracia. Todo mundo fala o que pensa, você vai colher aí e transforma em ação. Cria vergonha na sua cara, começa a praticar com certeza que vai dar certo. Ó, eu quero saber da nossa pergunta aqui. Essa aqui é muito boa, gostei pra caramba, quando meu olho brilhou. Eu lembrei do Wagner, que gosta É tipo biquíni ostensivo. Vamos lá. Anota aí. Franciele mandou a pergunta e ela fala assim, ó. O título é Obra Parada há Meses. E ela descreve. Uma obra foi iniciada em janeiro deste ano. Uma nova central de lixo, com prazo de entrega 30 dias. Esse mês terminamos de pagar e a obra está abandonada. O síndico não dá um parecer. Quero saber se posso. Vou repetir. Quero saber se posso cobrar no Procon o meu dinheiro de volta, doutor. Se isso pegar, virar moda, hein? Qual pode cobrar? Dela? Franciele, pode cobrar no Procon de volta? No Procon, não.
mas deixa eu te explicar aqui. Você pode fazer uma notificação extrajudicial da sua gestão para que ela preste contas de por que está parada a obra. Você pode juntar 1/4 dos condôminos e convocar uma assembleia para que ela preste contas de como está aquela situação da obra, por que ela está parada, em que pé está, para que ela preste esclarecimento sobre isso. Atualização do cronograma. Exatamente, atualização do cronograma de obra. Técnico. E na última opção, você pode entrar com uma ação em desfavor da administração para que ela venha a prestar contas e informações acerca do que você precisa. Então eu fui desde o mais brando até o mais pesado para que você entenda todas as vertentes que você pode se utilizar para você ter do empreendimento essa resposta. É um direito seu. Entendeu? Exerça. É transparente. Inclusive, a placa da obra tem que estar lá com o nome da empresa, o CNPJ, o nome do engenheiro. E se você pedir informação para o seu síndico, a ART com a função, a atividade técnica, cronograma da obra tem que estar disponível. Está previsto, sabe aonde? Plano de gestão de obra. Não sabe como fazer? Entra no @condominial engenharia, procura lá que a gente envia para você. Aqui é uma coisa bacana, a Tainá trouxe uma coisa interessante, que é a gente levar essa informação para o morador. Levar, igual você fez um relatório falando, ó, situação é essa, histórico é esse, porque fica mais fácil a pessoa tomar a decisão. E eu acho que isso é uma função do gestor, dar clareza para quem decide é o pessoal. É outra conversa. Trazer os fatos. Porque às vezes falta aqui exatamente essa clareza da síndica. Por que está parado? O que está acontecendo? Aí né? vem um bizu para o síndico. Síndico, preste informação. É uma coisa que reiteradamente a gente vê nos condomínios. O que gera ruído de comunicação com a massa condominial é a ausência de comunicação sua com o pessoal que você administra. Eu sei que não é fácil, eu sei que todo mundo tem suas atribuições, os orgânicos e os profissionais, tem os incêndios que vocês precisam apagar literalmente, mas tira um tempinho e dedica para vocês fazerem um portal da transparência. O Thiago é um que utiliza muito dessa plataforma de informativos. Então, assim, procure dar a informação. Quando você se adianta a essa questão, você minimiza aí 70% dos problemas de relacionamento que você tem com os seus condôminos. Então, fica a dica de como os condôminos buscam informações em caso de omissão das administrações e para as administrações evitarem esse tipo de problema com os condôminos. Essa é a minha dica aí para vocês. Eu acho bacana assim, gente, quem está fazendo obra ou vai fazer uma obra, cria um comunicativo até separado. E quando eu faço obra, eu falo, ó, mostra, feito tantos %, tá aqui as fotos, tá aqui os pagamentos, até para a pessoa poder acompanhar e ver que as coisas estão evoluindo. Porque eu falo, às vezes o morador, ele só entra e sai. Então ele não faz essa avaliação. Cabe a gente até levar essa informação até para nós mesmos, até para falar do nosso trabalho. Está sendo feito dessa forma, está andando dessa forma. E quanto mais comunicação, acho que é melhor para o condomínio e para o síndico, né, Tainá? O que você acha? Então, a pergunta e indagação da Franciele, primeiro vem uma pergunta e logo vem uma indagação se poderia entrar aí no PROCON. Gera em torno ali da falta de comunicação, né? Todo mundo concorda com isso. Agora, a gente não sabe se essa síndica ela deixou realmente de informar para os moradores, ou se a Franciele não se informou, não ficou atenta às informações, porque muitas vezes o síndico acha que convocar uma assembleia é estar informando os moradores, e não é. Você está ali documentando, mas informar é muito mais amplo. Tem muitas pessoas que não podem participar de assembleia. E aí, no caso da Franciele, eu acho que o primeiro ponto é procurar a síndica. Marca uma reunião com ela, marca uma conversa, faz essa tentativa de um diálogo e busca informação, já que, por outro lado, pelo que você relatou aqui, ela não está oferecendo isso à comunidade. Porque existem várias explicações para essa obra estar demorando. Né? Pode ser que no meio da obra surgiu um novo problema, foi preciso um aditivo e assim por diante. Pode ser que houve um embargo da obra, pode ser muitas outras questões que a gente pode passar a tarde aqui levantando. É claro que, como síndica, é importantíssimo essa síndica estar resguardada, primeiro, com uma placa bem grande com as informações do profissional, que é o responsável técnico, com um cronograma, com um diário de obra, com um registro de obra, porque tudo isso é uma composição de documentos para a gestão dela, mas também para as garantias futuras dessa obra que está sendo feita. Tá certo? Então, são duas informações aqui importantes, tanto para quem é o morador e que
está buscando informação de por que da demora da obra. É o direito da pessoa também. Direito da pessoa, isso, porque né? está investindo ali, e ainda que não fosse uma taxa extra, mas é o patrimônio dela, justamente. Olha, às vezes a pessoa não foi na Assembleia, às vezes ela não teve a oportunidade de participar da comissão de obras, ela não foi voluntária, do conselho ela não foi voluntária, e aí vem aquela questão, né? Tem obra no seu condomínio, você é dono da obra, você tem que se voluntariar a participar das reuniões, das atividades. Tenho certeza que, se feito dentro das boas práticas comuns do direito e da engenharia, você não terá dificuldades de ter as informações da sua obra. Mas talvez, se você for aquele condomínio que só vai reclamar da taxa extra, que está tendo uma observação rasa, só visual, superficial sobre a obra e não interagiu o suficiente, você vai ter muito mais problemas com a obra do que a obra pode ter, na verdade. Outra questão é, se essa obra está parada, pode ter um entrave técnico. Aconteceu alguma coisa que não era prevista e aí tem que parar, tem que levar para a Assembleia, tem que explicar. E muitas vezes o síndico não está, às vezes, preparado para transmitir essa informação da forma mais clara. Mas tem certeza que ele vai se dispor a transmitir da forma que ele sabe fazer. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode tanto chamar a Assembleia de 1/4 dos moradores e contestar, você pode comunicar por e-mail e pedir as informações. Se você achar que por e-mail não está funcionando, o síndico não está recebendo, faz uma carta, solicitação de esclarecimento por AR, e tem a comprovação que você pediu. Por último, você pode puxar aqui o auxílio da doutora e solicitar uma ação de prestação de contas sobre a obra. Não tem problema. Mas o primeiro passo é, em 90% dos casos que a gente vê essas perguntas, são moradores que não participam efetivamente. Conta pra gente aí nos comentários se você participa efetivamente, que a gente vai aprofundar nessa situação e te explicar mais. Eu tinha uma dica, eu não sei se eu falo ou não falo, mas vamos lá. Mas clica aí, Franciele, segue a gente, vai. Roda do consumidor. Roda do consumidor. Ela tem razão, funciona. Eu tô assistindo muito Roda do Consumidor. Chama Roda do Consumidor. Agora Procon não, vamos diálogo, paz e amor, que tudo vai dar certo, né? E vamos que vamos aqui, nossa inteligência condominial. Manda essa pergunta pro inteligência@gmail.com. Vamos que vamos. Mais pergunta aqui, capciosa. Olha aí, olha a maldade aí. Já quero mandar um abraço aos apoiadores, esse copo da F1000, DSC Condominial, aqui o pessoal da Combate Extintor, o amigo Diógenes da BSB Engenharia e o pessoal da rede SPTV que está nos acompanhando na sua telinha aí, toda segunda-feira, 19 a 20 horas, pro Brasil e pro mundo. Vamos lá então! O seu José faz a pergunta agora, essa também é muito interessante, né? O título é Sou os tambores. Não tem tambor, mas vamos lá, ó. Síndico abastece o carro com o dinheiro do condomínio. Aí ele relata. O atual síndico está utilizando o carro próprio por decisão unilateral dele para serviço de compra e frete de material para o condomínio. Porém, eu mesmo uso o cartão da conta do condomínio para colocar gasolina no próprio carro. E após isso aparece a nota fiscal. Isso pode? Ele não precisa comprovar deslocamento, KM por litro, e abastecer somente o que foi utilizado naquele trajeto? Ele não teria que abastecer com recurso próprio e assim solicitar um reembolso? E aí, doutor, o síndico pode utilizar o cartão para abastecer o carro? Deixa eu responder no lugar da doutora. Quando o carro roda, ele gasta só gasolina, né? Não tem pneu, não tem óleo, não tem nada disso não. IPVA... Ainda tá fazendo frete, né? Né? Você já pensou se o fretista, o cara que vive de entrega, for cobrar só o diesel? Voltando à pergunta, de forma unilateral, o síndico ele não deve fazer isso se isso não estiver dentro da previsão orçamentária dele, isso não for autorizado pela convenção, ou por uma deliberação assemblear, ou então de forma pontual, no mínimo pelo Conselho Fiscal. Tem que ter uma justificativa para ele fazer isso. Eu, particularmente, eu não gosto, né, de orientar os meus gestores a fazerem esse tipo de coisa. Caso seja aprovado que os deslocamentos que ele realize vão ser reembolsados aos síndicos, geralmente a gente fala, contrate um freteiro para frete, não misture as estações. Eu sei que às vezes tem muito síndico imbuído de boa fé que vai lá, usa o seu carro, desgasta seu carro, bota não sei quantos sacos de cimento, detona seu amortecedor para carregar as coisas e no final ainda é submetido a questionamentos desse natureza. E nesse ponto, eu vou tirar um pouco a parte jurídica que eu já falei no primeiro momento e agora eu vou para a parte mais síndico humana. Eu acho assim, você está sendo muito bonzinho, não precisa disso.
Você tem que ser um gestor. Então, tem um custo? Vai lá, você vai sair do seu condomínio, está autorizado que todo deslocamento que você tiver que fazer em prol do seu condomínio, você vai ser reembolsado. Utilize plataformas, aplicativos, pegue lá o seu deslocamento, você vai sair de A, vai para B, coloque o trajeto e peça o reembolso através de uma nota explicativa para o seu condomínio. Perfeito. Entendeu? Você sabe por que isso aí? Porque Cirúrgico. voltando no nosso tema lá, que a gente estava falando de suprimir despesas, de taxa ordinária, cara, despesa administrativa está dentro disso. Então você que fica aí bancando de bonzinho, querendo usar seu carro, depois você se faz de vítima, tá? E a vítima não vence. Já viu uma vítima campeã? Não existe. Toda vez que alguém venceu ou conseguiu estabelecer uma etapa na vida, ele se sente o protagonista. Ele não se sente a vítima. E aí o síndico fica lá assim. Ah, porque eu usei o meu carro, carreguei cimento, que não sei o quê. É porque eu estou pegando só o dinheiro da gasolina, o do frete dava 600, eu pedi 300 e o pessoal ainda acha ruim. Não é teu papel. Não é o seu papel. O seu papel é, se tem um frete de 300, o condomínio paga o frete de 300. Você não pode maquiar as contas porque você acha no seu coração que você está sendo legal. Não funciona assim. Tem despesas administrativas, elas existem, e quando você faz essa mágica de suprimir, você põe em xeque seu caráter, você põe em xeque a sua gestão, porque tem uma despesa que não existe, porque você suprimiu no seu jeitinho, e condomínio não pode dar jeitinho. Condomínio tem um administrador para administrar o seu patrimônio, o meu patrimônio, o seu patrimônio. Então, se o patrimônio tem 0,5% de despesa administrativa em relação à despesa ordinária, é 0,5%. Se tem casos específicos, situações especiais, como por exemplo, vai lá e autoriza uma obra de reforma de um salão de festa, tem acabamentos especiais, onde o síndico precisa passar um dia inteiro vendo as cerâmicas e dando opinião. Primeiro, que eu acredito que deve ser comunitário, tudo, tem que ser pelo menos 2 pessoas, porque às vezes você tem um gosto muito cafona, ou então muito ruim, ou você compra um material de alto valor agregado e a manutenção não está prevista. Então, você foge disso. Mas administrativo, deslocamento, tem que pagar o síndico, sim. Só que não é dessa forma, não é no carro particular, porque ele já se prejudica. Ó, ele queima pneu, combustível, óleo. Ele bate o carro, o que ele fala? Estava mexendo com coisa para o condomínio. Então não dê para o seu síndico essa oportunidade. Síndico, não se permita passar por essa situação, porque você está errando. Você tem que dar a despesa certa. Se ela for 100, é 100. Se for 200, é 200. Se for 300, é 200. Sabe por quê? O Thiago tem 7 condomínios. Você acha que você botar o carro dele para rodar nos 7 condomínios, você vai pagar menos de R$3.000 no carro dele por mês? Essa despesa não vai estar lá. Então, se ele tiver que rodar pelos condomínios, ele fala, tem deslocamento, eu vou de Uber, como a doutora falou, vai de Uber, você está na sua função. O que eu vejo muitas vezes é que o síndico vai fazer os rolês e ele aproveita. Eu vou reduzir para o condomínio, eu já passo ali na farmácia, meu trajeto, eu já não sei o que, é meu trajeto, etc. É não jeitinho. Cobra, jeitinho. Não cobra, Jeitinho só gera problema, amigo. Quebra o galho no começo, daqui a pouco está uma deficiência na taxa ordinária, aí quando vai ver o cara tem 3 anos fazendo isso, entra um síndico correto, igual você foi lá no seu condomínio e fez a planilha certa, 30% de orçamento a mais, porque tem um monte de despesa administrativa, tem um monte de frete, tem um monte de coisa. E no final, o cara abastece um tanque cheio, roda 400 km, às vezes o serviço do condomínio foi 40 km. Aí você fica dando margem como gestor para responder um processo de prestação de conta, de uma auditoria. E para esse tipo de questionamento, porque isso aí provavelmente foi um síndico que viu um frete de R$600, tinha um carro compatível e falou, vou gastar aqui, vou colocar R$100 de combustível que eu resolvo, levo isso para o condomínio, estou economizando 400 para o condomínio. E depois ele vira vítima. E aí, ó, de forma unilateral, sem autorização, gerou uma situação que não precisava. Aí, entendeu? E depois aí, ele Tainá, fiz que você tudo pensa? que eu podia pelo condomínio, fez errado. E aí, Tainá, o que você pensa sobre isso aí? Bom, vamos lá. Primeiro, é importante você entender se essa gasolina que está aparecendo lá é para o síndico. Pergunte Primeira ao síndico. coisa, né? Primeira coisa. Porque muitas vezes, no detalhado, nas despesas detalhadas, vai aparecer gasolina. E aí a pessoa pensa, poxa, o síndico tá usando o carro dele, tá gastando aqui a gasolina. É do motor do de um cortador de grama. Pode ser também diesel, de um né? diesel, de um gerador e assim por diante. Aí tem que trocar, Primeiro viu, pessoal? ponto. O diesel você compra para perder, porque você não quer usar, que você não quer incêndio. Então o diesel vai apodrecer, você tem que jogar fora e comprar outro sem ter usado. Justamente. Segundo ponto, a doutora colocou perfeito aqui. Tem previsão orçamentária para isso? Se tem,
Ótimo síndico está resguardado, entre aspas, porque ele precisa prestar contas. Sim. Na prestação de contas, então, ele tem que ter lá a quilometragem, o dia, a hora, o tempo de deslocamento, para onde ele foi, o que ele foi fazer. Terceiro ponto, foi fazer um frete. Acredito também que não é o papel dele. Pare de querer economizar para o condomínio nesse tipo de situação. É uma economia porca. Primeiro, você está colocando o seu veículo ali, que vai gerar um gasto muito maior do que o combustível, a gente já falou aqui, manutenção, o risco de um acidente, de uma batida e etc. Outro ponto bem importante que a gente tem que falar tem situações que é inerente ao cargo. O síndico tem que ir ali fazer uma pesquisa de preço? É inerente ao cargo. O síndico tem que ir ao banco? É inerente ao cargo. Sim. Então, na hora que você aceita o cargo de síndico por não pagar taxa de condomínio, zero prolabore, computa isso aí. Olha aí, tá vendo? Na hora que você coloca lá a sua prestação de serviços por um preço lá embaixo, computa isso aí. Não adianta, no meio do caminho, do jogo, do trabalho, você aparecer com despesas surpresas, alegando que você está tendo um gasto com o seu veículo. Não é assim. A gente não é CLT. Já começa daí para o condomínio estar pagando transporte. Olha o imposto de renda do já começa daí. Paga, né? Então, vamos entender as partes, tá bom? Sabe o que eu penso, gente? Assim, que uma coisa que eu aprendi também, tá? O condomínio esquece. No primeiro momento eu vai achar legal. Ah, bacana, ele tá fazendo pra gente, não sei o quê. Qualquer zebra que der, ele vai usar isso contra você. Sim. Eu falo que eu tive na Assembleia e aconteceu exatamente isso aqui. O cara botou um X de gasolina para resolver uma situação e na hora lá, o pessoal tava contra ele. O que fez? Pegou isso contra ele. E eu ainda falei, gente, não tá de errado. Se fosse você botar gasolina no seu carro para resolver a situação, ok. Por isso que eu acho que assim, a gente não tem que ser bonzinho para ninguém. Porque exatamente assim, o cara não vai lembrar, gente. Não, cara. Entendeu? É igual você falou, o cara faz a conta seguinte, só do combustível, igual você falou, e o pneu. O tempo, o desgaste. Outra coisa, é o que você falou, a gente quando eu pego um condomínio, o cara pergunta, ei, Thiago, tá incluso tudo? Foi, tá incluso tudo. Se eu precisar andar 200 km num dia para resolver uma situação, tá incluso dentro do Prolabore. Por isso, quando você for contratar alguém, cuidado com o preço barato. Porque tem um custo de ser síndico. Lógico. Tem imposto, nota fiscal. Quem negócio falou imposto de renda, tem já conta de pagar mais. Não, e como eu te falei, a gente desgaste do seu carro. Eu, por exemplo, eu tenho meu carro, eu rodo por semana, mas o combustível é meu, o gasolina é meu, o pneu é meu, porque tá dentro, é uma empresa que tem um custo de operação para coisa acontecer. Não é o seu custo real administrativo? Exatamente. Então, assim, aí o síndico faz isso aí, você falou, aí ele quer ser bonzinho. Cara, deixa eu te contar, você que está administrando, você não está sendo bonzinho, você está maquiando despesa. A despesa existe, você para ficar do seu jeitinho, bonitinho, que só você administra assim, por isso que está cheio de condomínio complicado. Um problema do síndico. Quer saber um negócio? Você não pode eticamente e dentro de uma coerência de gestão de condomínio, administrar o condomínio para você. Você tem que administrar o condomínio para o condomínio, é para a comunidade. E nessa comunidade, sabe o que vai ter, Thiago? Tem gente que não entende de finança, tem gente que não entende de segurança, não entende de manutenção, não entende de obra, não entende de prestação de conta. E você está representando essa galera. Você deu um passo à frente e falou assim, eu entendo de pessoas, de gestão, de obra, de seguro, saúde mental, né? Das minhas obrigações legais em gerar a segurança do meu condomínio. Como que você dá um vacilo desse, ficar botando gasolina no seu carro e lançando despesa? Faça formal. Não é carga e função? Não é assim que você está lá? Então faça formal. Pega o teu Uber, dia de trabalho do síndico. Ele tem que comprar lâmpada, ele tem que ir ao banco, ele tem que ir ao cartório, ele tem que dar contabilidade. Pega o Uber, lança lá a despesa, apresenta para todo mundo. Eu duvido que a sua assembleia vá te negar deslocamento. Porque você tem um Uber profissional. Mas é o seguinte, aí vai no que a Tainá falou. Mas aí você ganha seu Prolabore para isso. Então quando eu pago para exercer minha função... Não. E se tiver a proposta da Assembleia do Síndico, eu concordo. Do contrário, é uma despesa de deslocamento simples. Quando você ganha o Prolabore, é para quê? Eu concordo com o Thiago nesse sentido. Eu acho que tem gestores aí, ô Diógenes, que ganham 10 mil reais por mês. Se eu tiver que pagar ajuda de custo pro cara ir lá na administradora levar os balanços contábeis, os documentos fiscais... Eu concordo com vocês, mas tem propostas... do custo do desenvolvimento da minha profissão. Mas aí é o seguinte, quando você tem um Prolabore nesse sentido, é bacana, mas quando você vai pegar a média de Prolabore no Brasil de gestão de condomínios, quando você pega a grande base, eles estão abaixo de R$ 2.500 por mês.
Eu não vejo essa realidade. Vejo, aqui, não. sim, vejo de menos muito. de 2.500, Nossa Senhora, você vai atender Tem, as comunidades tem, mais sim. baixas, É, a média é um salário, mais o desconto da taxa ordinária. Quando o cara tira 27,5% disso daí, sobra R$1.000 para ele. Eu tenho Mas aí diversos que eu clientes falo, e ó, o alunos dedinho. dessa realidade. Mas é que tá. Condomínios com 26 mas que eu unidades, falo. 36, 24, Mas, Jorge, 18. Mas ele não te dá a dinâmica, ele não te dá o transporte, ele não te menos dá. transtorno, menos. E Não, eu falo assim, tem o que eu penso? contabilidade que Isso. recolhe A gente está o falando do documento síndico ali no orgânico, gente. endereço. O Thiago é um síndico profissional, ele tem uma margem de previsão, ele sabe o custo do produto dele ali, que é a gestão do condomínio. Mas o síndico que não sabe, o síndico orgânico, ele está dentro do condomínio, a gente tem síndico, por exemplo, eu tenho um síndico hoje que ele é muito inteligente financeiro, porque a profissão dele é do Banco Brasil. Mas ele tem um condomínio com problema financeiro, porque são 18 unidades. São 18 unidades. Tudo que você fala, eles estão fazendo uma fachada agora de 400 mil. É 400 mil para 20, gente. É 20 e 20. É 20 meses de obra, parcela de R$1.000. Entendeu? Então, eles têm uma outra mentalidade. Conseguem formar um mindset. Mas eu tenho condomínios também, e o Johnny tem um condomínio desse aí, por exemplo, o síndico veio com a gente aqui. Ele tem condomínio lá que o valor do apartamento hoje é de R$180 mil. É classe baixa. O Prolabore lá dentro é de R$4.000. São 16 torres com 16 apartamentos. São 320 unidades. O Prolabore é R$3.000. E pronto. Então, esse cara, às vezes, ele não é um síndico que está tão preparado. Ele não tem essa mentalidade. Então, ele precisa entender que um dia que ele está no Prolabore de R$2.000 e que um deslocamento vai representar para ele aí 150, R$200 no dia, ele pode aderir à despesa administrativa. Agora, ele tem que ajustar isso lá na convenção, com o conselho, botar em assembleia direitinho. O que eu sugiro é o seguinte, se for uma eventualidade e ele tendo justificativa, é plausível Sim. que a Assembleia Se for o caso, autorize, que a né? Assembleia autorize e aprove. Agora, se for uma despesa recorrente, uma despesa que acontece sempre e sem previsão orçamentária, ele está totalmente descoberto. Eu acho o seguinte, Não é? vamos pensar, gente, Então, independente se é síndico orgânico, se é profissional, cara, você é CEPROBOR para isso. Então, quando você levanta o dedinho para querer ser síndico, existe responsabilidade, existe custos, porque também não é justo. Você imagina, eu vou concorrer lá, por exemplo, com a Tainá. Aí eu ganho, por exemplo, com a margem de R$300 de diferença de Prolabore, né? Aí na hora lá do combustível bota mais. Então não valeu a pena ter contratado. Sim. Você entendeu? Isso que a gente tem que Ajuda pensar e de entender. Tem que ficar claro na Não é proposta, verdade? gente. Ajuda de Certo? custo. Então, assim, eu acho que a coisa é uma discussão interessante que a gente pode levar a outro momento, né? Mas fica aí um insight pra você. E vamos seguir com o nosso programa aqui, que agora o papo também é muito legal, Deu muito treta, legal deu mesmo. treta. Deu treta. Deu treta. É, eu falo que Na quem proposta, fica na feliz proposta. ali? Vem comigo, na Josh. proposta. Josh, Clica fica aí. lá. Não, você não tá clicando pra dar o like, nem tá Ó. seguindo ninguém. Clica aí, escreve, meu amigo. Me ajuda. Também quer ficar só, né? Vem, clica aí. Então vamos lá, galera. Ó, a próxima pergunta do Nicolas. E olha, a pergunta é muito interessante isso aqui. Eu gostei muito porque tem duas situações aqui. Uma da engenharia do direito. Olha aí. Que vai agregar aqui, ó. Simbora. O título é Obstrução de Vaga. Aí ele fala: colocaram o mercado ao lado da minha vaga. Agora não consigo abrir a porta do carro, o carro do carona. O que fazer, doutora Priscila? A porta não abre. Abria, agora não abre mais. O que ele pode fazer? Mal dimensionado, né? Cadê a engenharia Cadê a desse engenharia? Por isso que eu condomínio? falei, Meu que amigo, vai. tem Tá. largura de vaga. Pega a largura da tua vaga, vê a data que foi aprovado, tem que obedecer a legislação da época do habitus do prédio. Se a vaga tiver dimensionada do tamanho certo, entuba, não tem o que fazer. É. Tá bom? Se seu carro, o seu prédio é antigo, suas vagas são menores, porque o dimensionamento dos veículos era Mudou. de certa forma menor. Mas a gente tem que lembrar que tinha uns landau da época, né? As caminhonetes gente tem um grandes. landau lá em casa. Dependendo da fase da legislação vigente, você vai ter vagas com 2,40 de largura, com 2,20, etc. Aí a gente sempre fala que vaga de garagem é rota de fuga. Porque você está na garagem, você tem que ter condições de sair numa situação de emergência. E você tem Então, as áreas comuns ali que você tem que tem respeitar. que respeitar. Se o As condomínio colocou, meu distanciamentos. jovem, para dentro das linhas amarelas, o armário do condomínio ali, você não pode mexer, porque você tem que imaginar que ele tivesse 4 paredes intocáveis do seu vizinho do lado. Então não justifica que seu carro abrir a porta para cima da vaga do vizinho. A porta do carro no estacionamento, ela abre um pouquinho mesmo. As pessoas calculam, a gente calcula na engenharia, eu não, né? O pessoal da arquitetura. Eles calculam o mínimo para o trânsito do ser humano ali entre os veículos. É um aproveitamento de vaga. Então, se essa vaga está mal dimensionada, ele realmente vai reclamar, que agora ele tem uma barreira física ali. Se essa vaga está dimensionada corretamente e o armário, o mercado está dentro da vaga correta,
tem o que fazer. Agora você tem que verificar. Verificou, olhou o memorial descritivo, viu que a área de circulação foi extravasada, porque tem a área de você tem circulação. todo o direito de reclamar. Você notifica, reclama e diz que a utilização do seu espaço está sendo limitada porque Uma está obra tendo um indevida. excesso. Aí que eu vou da jogar, área vou jogar uma limitando seu direito pimentinha de nisso aí. Você vai na, propriedade. na engenharia e lê, Lá vem vê se tá ele com certo. essa pimenta. Vou Não jogar. Eu quero ver a Tainá. O que precisa. você pensa, Tainá, sobre isso aí? Já teve esse problema do carro, a porta não abrir? Ah, Alguém tem. pedir? E aí? Vaga de garagem é um dos top 10? top 10, né? Bom, primeiro é necessário a gente pensar em acessibilidade, né? Independente de ser essa pessoa que está reclamando hoje, amanhã ela vende o apartamento dela, outra pessoa que precise utilizar a vaga, depende de uma cadeira de roda ou tem um carrinho de criança ali, ele precisa se locomover, tá? Então tem que ter esse espaço ali. Agora, muitas vezes o que a pessoa quer é ter um espaço total de abertura, né? Ela quer uma outra vaga de garagem dentro da vaga dela. E ela está se incomodando ali com talvez o que tenha sido instalado. A gente tem uma situação bem peculiar, assim, porque hoje metragem em tempo é dinheiro, né? Sim. As construtoras, elas precisam... Vaga, então, vale muito, porque não se tem onde estacionar, as famílias cresceram, o poder aquisitivo também. Então, antes, o que era calculado um carro por família acabam sendo 2, e as construtoras vendem uma vaga de garagem para 2 apartamentos, para 2, 3 quartos. Vagas de gaveta e Vagas de etc. gaveta e assim por diante. E a gente tem essa dificuldade mesmo. Muitas vezes você abre a porta, bate no outro carro. Se tivesse um carro ali naquela vaga, então, quando você abrisse, esse carro talvez Não é? seria afetado. Então, pense, esse é o raciocínio. Você precisa... Não é que você não possa abrir a sua porta, tá? Você pode abrir a sua porta, mas se tivesse um carro ali, a sua porta atingiria esse veículo? Uma outra situação é avalie a convenção. As convenções, geralmente, definem o tipo de carro que você pode estar utilizando. Se é um carro utilitário, ou se é um carro de uso doméstico. Se for uma caminhonete, tem construtora, inclusive, que coloca lá na convenção que não pode estar utilizando esse tipo de veículo. Uma van, por exemplo, também não pode estar colocando na vaga de garagem daquele empreendimento, justamente porque a dimensão é outra. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Analisar o que está na convenção, se o seu carro, o tipo de veículo que você está utilizando é o que está definido na convenção, e mais, se realmente está sendo respeitado ali o limite de passagem, de acessibilidade do veículo e da outra parte também. Pimentinha na hora da pimenta aqui, ó. Que é bacana, que eu não vejo. Faz o mercadinho, gosta, olha só. arranja espaço e faz. Será que tem projeto isso? Porque às vezes as pessoas fazem na tora também. Igual você falou, tem questão da acessibilidade, Tô vendo da aí, circulação ó, também. cheio de vaguinha de garagem com projetinho de mercado, sem os parâmetros de segurança, cheio de produto lá dentro, freezer, armário onde não está previsto, infraestrutura elétrica no gato, passa um fiozinho, puxa, joga no chão. Por E isso aí que eu o achei bicho bacana pega. essa pergunta por isso. Por isso que eu falei essa questão, porque eu vejo fazer, tipo assim, fazer na tora. Não é Ei! também, vamos lá na eleição, escolher o espaço, ok, mas e aí, dá viabilidade, tem como fazer? Vai atrapalhar alguém também? Eu acho que são coisas que a gente tem que começar a se pensar nesse leque de opções, na hora que se pensa no mercadinho, né, doutora? Exatamente, Tiago. A gente tem que fazer o estudo, verificar o memorial descritivo, verificar que se aquela área ali ela é compatível para instalar aquele tipo de lugar, conferir com a engenharia para ver se tem alguma mudança de destinação da área. Tem todas essas questões. Estudar se a massa condominial quer isso, porque ainda tem síndico que acha que está fazendo um negoção, instalando aquilo ali, e às vezes a massa condominial não está quer. afim daquele negócio É lá o que dentro eu do falo pra condomínio. você, administra pra ele. Acha que é um agente facilitador, mas não é. O seu empreendimento não quer, não precisa. Exato. Então, tenha sensibilidade de consultar seus condôminos, ver se é uma realidade ali. Coloque em se não é, votação, conversa com uma a engenharia, enquete. conversa com o seu jurídico, alinha, olha a sua convenção, entendeu? E aí, para você tomar uma decisão
assertiva, né? Uma decisão Às que você vezes não tenha tantos problemas. Parece um empreendimento muito interessante. Você tem que olhar o contrato, quantos anos de permanência, pererê, parará. Então você vai fora levar. os furtos, o contrato tem que passar quanto que isso pelo te jurídico, custa. bonitinho. O projetinho você manda para a engenharia para dar uma avaliada para você. Ou, no mínimo, pede à empresa para incluir o estudo técnico de acomodação da instalação ali dentro. Vai consultar lá no seu contador como é que é o faturamento disso aí, que você não tem previsão de lucro. Quando você ofere lucro, você tem que prestar conta na Assembleia. Não é só das saídas, né? E das outra entradas também. Dimensionar E aí vai. se a parcelinha que você tem lá da suposta rentabilidade, se pelo menos vai cobrir o custo que você vai ter de câmera extra, freezer, limpeza, geladeira, custo da energia, você tem vai uns ter um que tem medidor, você não biometria, tem, aquele negócio né? de abrir, porque às vezes você coloca um negócio desse, pra você ganhar 5% do faturamento que não cobre os R$500 que você adicionou na sua conta de energia. E aí, essa comodidade valeu a pena? É de outra forma. Eu acho assim, mesmo. que é uma ideia interessante, bacana, mas igual você falou, tem que ser estudada, Tem que né? ser Para estudada. ver se vale a pena. Não tem condomínio que vai adequado, tem condomínio que não vai. Outra coisa, principal, se a comunidade quer isso, às vezes a pessoa não quer também, não né? faz questão, E, gente, sempre o que a gente falou aqui, cara, baseia em informação, antes de fazer procura. Porque você imagina, esse cara que entra na justiça e ganha, vai ter que derrubar tudo, indenizar o cara. Então, assim, gera um risco jurídico também, né? Não, e além disso, eu acho que chegar numa situação que um condômino entra com uma ação judicial e desfaz uma atitude do síndico, eu acho que desprestigia tanto o gestor, Thiago. Eu acho que é tão ruim para você que é síndico passar por isso. Por isso que eu falo, previamente, faz os estudos necessários. Errar, todo mundo está suscetível de erro, mas pelo menos você, na qualidade de gestor, se calçou. Pegou seu engenheiro, menos, botou né? debaixo aqui do braço, pegou Tenta seu acertar jurídico, mais. botou aqui do lado do braço. Gente, eu fiz com eles. Se eu errei, eles erraram junto A comigo. responsabilidade jurídica é do advogado, a técnica a é nossa. discussão é compartilhada. Agora eu vou bater no peito, eu vou fazer, o meu condomínio vai lá derrubar. Como é que fica a minha posição? Entendeu? Para o morador, o síndico orgânico é um pouco menos complicado. Para vocês que é profissional, é ainda muito mais difícil Sim, bater sim. no peito e fazer isso. E são cautelas tão simples, né? são os detalhes que você tem que olhar, né? Se você parar para pensar, por exemplo, um mercadinho desse, ele precisa de refrigeração. Às vezes, dentro do ambiente do mercadinho, dependendo da temperatura que vai teu subsolo, ou tua garagem, né? Se ela pega sol, se não pega, etc. Ali dentro os produtos vão perder. Então vai ter que ter um ar-condicionado, vai ter que ter um refrigerador. A doutora falou, às vezes Olha o aí, custo de operação é maior que o lucro. você já tem um custo operacional ali significativo. Será que essa empresa vai colocar um medidor ali? Você pode ter um medidor particular para poder ver o oferimento do consumo É igual e ele aquele de participar água, da né? conta da área comum. Porque ele está lá para oferir lucro. Você está fornecendo Toda a estrutura. a estrutura. E normalmente esses mercados não são mais baratos que o mercado perto da Não. tua casa. Por quê? Porque ele tem o custo agregado da conveniência dentro do ambiente do condomínio. E ele tem um público cativo. E toda hora tem aquilo ali. Ele põe um pouquinho mais caro, 10%, você paga tranquilo. Só que você está pagando isso mais o fornecimento da infraestrutura. Você está pagando isso mais deixando de receber o aluguel daquela vaga que é do condomínio. Então aquela vaga do condomínio é alugada por quanto? E outra coisa, Porque ainda se tem está uns pequenos disponibilizado não é furtos particular, né? Pode acontecer. que tem. Entendeu? A responsabilidade Isso do não condomínio no contrato você tem que ter lá, porque você tem uma biometria para entrar, você tem uma máquina de pagar. Entra alguém ali, dá aquele prejuízo todo, lá no contrato tá Dá dizendo aquele que jumpzinho. prejuízos o condomínio cobre. Aí o cara tira lá 2.000 de mercadoria, Aí o condomínio não recebe nada, o fica condomínio não recebe nada e ainda paga. E é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho com a minha amiga Tainá, que é síndica também. Estamos nessa vibe de trazer os síndicos aqui, porque eu gosto de falar com os síndicos, entendeu? Que tá vivendo o dia a dia a pé ali. Tainá, como é que você está enxergando no mercado? Você estava lá no Nordeste, num evento maravilhoso, né? Como é que você está vendo o mercado? Está evoluindo? Qual é a maior dor do síndico, na sua opinião? Fala um pouquinho para nós sobre ser síndico. Bom, aí. primeiro um beijo bem grande para as síndicas de Sergipe, para a Edilma, que é a idealizadora desse projeto. É um projeto fantástico que envolve síndicas, mulheres e mais. E agrega mulheres síndicas de outros estados também. Bacana. E fortalece, né, a nossa classe profissional e motiva também a mulherada, que precisa. Era um mercado, como eu falei lá em Sergipe, era um mercado bastante machista. A gente ainda está quebrando essa barreira. Né? Então, quando você pega o cenário, você ainda tem um percentual muito alto de homens e não
desqualificando homens de maneira alguma, mas porque votam em homens porque acham que eles são mais qualificados, mais preparados, ou, melhor, o bordão é porque ele aguenta o rojão. Então, as pessoas votam ainda em síndicos homens, não pela sua qualificação, mas por conta desse bordão. Ser homem, né? E isso é o que as síndicas de Sergipe, a Edilma e outras mulheres estão fazendo pelo mercado condominial, levando isso Brasil afora, para trazer que a competência ela não depende da sua opção Gênero, sexual, né? Ou do seu gênero, de nada disso. Vem de competência vem mesmo. muito vem de mais, capricho. claro, vem do seu nível de conhecimento, da sua experiência, e mais, de você querer cada vez adquirir mais conhecimento, de não parar de estudar, de estar sempre rodeado de pessoas que entendem. Né? E é isso. Então, você deve votar numa pessoa pelo que ela apresenta em nível de capacidade profissional, de responsabilidade também. Porque tem muitos síndicos orgânicos, muitos síndicos moradores que são excelentes gestores. A gente não pode tirar esse mérito. Mas é preciso levantar a bandeira dessa profissão síndico, ainda que não esteja regulamentada. E mais, de que mulheres estão aqui no mercado condominial para competir com homens pelo seu nível de conhecimento. Né? Não pelo seu gênero. Competência, né? Não pela sua... Justamente, principalmente pela sua competência. E lá em Sergipe... foi muito bacana, porque a gente percebe uma evolução, uma profissionalização. Muitas pessoas que estavam lá não eram síndicos, mas eram do meio condominial e que querem estar atrelados. Então, é um advogado que não está só voltado à parte jurídica. Ele precisa entender como é o dia a dia do condomínio, do síndico. É um engenheiro que precisa entender que, para uma obra ser aprovada, o síndico precisa saber se comunicar e ele precisa fazer parte disso. É outra retórica o condomínio, né? Não é uma obra comum, é um núcleo, é a parte, realmente. Então, todos esses profissionais da área condominial estão envolvidos e estão envolvidos com a parte de tecnologia. A gente está trazendo a tecnologia, não é um síndico mais que anota ali no caderninho as contas e que presta contas num papel de pão. É um síndico que precisa estar ligado à renovação, à tecnologia, à informação. Então, foi muito bacana. Tem muitos eventos condominiais acontecendo. E muitas vezes eu antes tinha um certo preconceito dos eventos que estavam acontecendo, porque eu sempre via mais do mesmo. Sabe? Eram sempre os mesmos temas, as mesmas histórias, as mesmas pessoas. E quando você vai para... você, de repente, volta para o núcleo de síndicos e você vê que houve uma evolução, que as pessoas estão... Né, conversando com outras pessoas, com outros profissionais, e dentro de cada profissão você consegue agregar dentro da gestão condominial. Isso é muito satisfatório e agregador. Então, você percebe que o mercado condominial ele só tende a crescer. Só tende a crescer. E para você, qual seria a maior dor do síndico hoje, do seu ponto de vista? A maior dor do síndico ainda é o emocional. Ainda é o emocional. Primeiro porque a gente precisa ter uma inteligência emocional muito, muito bem preparada, porque a gente precisa lidar com o gestor, mas também com a parte política, e equilibrar isso é o grande segredo. Quem tiver a chave disso, por favor, compartilhe. Eu não conheço ninguém, porque geralmente é assim. Quando um está aqui, o outro está ali. Mas você precisa ter essa visão para você tentar o equilíbrio, para você buscar esse equilíbrio. Como tudo na vida, né? Mas é isso. Eu acho que a maior dor do síndico é o emocional. E aí, você que tá nos assistindo... E é o que o Thiago sempre bate, né? Não, eu estou falando isso há anos, gente. E sabe o que eu impressiono? O cara faz o evento, não bota lá um psicólogo, o cara é mente. Se você não tá bem da mente, você não vai fazer nada da sua vida, nada vai dar certo. Exatamente. E eu acho que o Sim tem que entender que a parte mais importante é as emoções, é cuidar das emoções. É isso aí. É você saber lidar, gerar conflito. Empatia, saber se comunicar, tudo isso. Então, assim, você que tá fazendo mais eventos, bota lá um psicólogo,
Fala Olha. sobre isso. Porque se eu não estou bem emocionalmente, como é que eu vou contratar um engenheiro? Como é que eu vou ter a sabedoria e falar assim, cara, o engenheiro é Percepção, importante. né? A Como é- sensibilidade disso. Você quer ver um então, negócio? assim, Nós isso é tamo- importantíssimo. Nós estamos no programa aqui ao vivo e eu tenho que sair agora que eu tenho que atender uma emergência de um condomínio. Tem que parar aqui e falar, segue @condomínio engenharia. Muito obrigado por estar aqui com vocês, são fantásticos. E eu tenho que atender agora, porque Vai. já tô com Vida 5 de vezes. condomínio é isso aí, É ó. engenheiro de condomínio. E eu sei por que eu tenho que parar, porque tá pegando fogo lá. É Vai lá, responsabilidade, isso é é. importante, isso aí. E, ó, tá vendo? Isso é dia a dia de condomínio, né? Às vezes você não planeja, a coisa acontece, né? Eu acho que o que é muito bacana é importante. Minha amiga Priscila, então nós estamos final do nosso programa. Fica à vontade, gratidão pelo bate-papo, tá bom? E seja bem-vinda sempre com as nossas polêmicas aqui, né? Fica à vontade, suas considerações finais. Tiago, eu queria mais uma vez agradecer. Eu sempre acho fantástico estar aqui, ter essa oportunidade, essa troca mesmo de experiência. Eu gostei muito da colocação da Tainá. Foi muito pontual essa questão da sensibilidade. Eu até já tive a oportunidade de fazer até uma live com o Tiago na condição de síndica, porque eu me tornei síndica para entender melhor esse universo de vocês. Poder entregar uma assessoria jurídica mais positiva, porque nada como a gente sentir na pele o que vocês passam. Não é fácil. Eu bato no peito e falo para todo mundo que eu tenho condições de falar a sensibilidade que as pessoas têm que ter com o síndico, porque não é fácil o síndico estar ali. Então, ter mais respeito, respeitar o cargo do síndico. E outra coisa que eu também sempre prezo é o síndico estar sempre atento, para ele estar sempre um passo à frente, no intuito de realmente evitar problemas. Hoje em dia, a gente consegue aí alcançar soluções criativas, legais e que tenham um resultado prático muito efetivo e desonera um pouco da carga tão pesada que vocês carregam. Então, para mim, é sempre muito positivo estar aqui, poder agregar, nem que seja um grãozinho de arroz na jornada aí de vocês. Então, eu gosto mesmo, gosto de conversar. O Tiago sabe que eu tenho verdadeira paixão por difundir conhecimento. Então, eu quero realmente agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E assim, doutora, exatamente o que você falou, né? E eu já levo essa vertente, vamos dizer assim, há muitos anos já. Inteligência emocional, mais emocional para nós poder fazer escolhas melhores. Quero mandar um abraço para ontem. Tive uma live com um amigo Hélio Arantes de Uberlândia, ele é embaixador da Porta, está aqui em Brasília no evento, e foi basicamente sobre isso, né? Eu achei bacana porque fez uma live cantando a música. Falei, cara, achei bacana, porque a gente somos seres humanos, então a gente pode errar, a gente vai às vezes ficar com medo, mas a gente tem que entender o seguinte: entender a hora certa, sair fora, de dar um tempo, de se valorizar, porque o condomínio vai passar e como é que vai ficar a sua vida? Essa é a grande questão. A gente está falando aqui, ó, do cara da gasolina com a maior boa vontade do mundo. Não foi visto dessa forma. Né? Eles sempre esquecem isso. Por isso que eu falo, faz para você saúde mental, porque as coisas vão dar certo. E a área condominial, ela é cíclica. Eu tenho notado isso muito. Às vezes tem muitas empresas e síndicos que estão lá em cima, aí vem uma tempestade, joga ele lá para baixo, aí ele devagarzinho vai e se reinventa e se reconstrói. E é isso mesmo, aí se atualizando, aí se movimentando. É não deixar a peteca cair, é não deixar essas más energias impactarem vocês, entendeu? Vocês são grandes lutadores, vocês estão aí na frente, desejo sucesso para vocês, estudem, se capacitem e se unam. O mercado condominial, eles têm que ser unido e ser nivelado por pessoas boas, com boas intenções e que estudem mesmo como é que funciona e se capacitem. Eu acho que é isso aí mesmo. Fala o teu arroba. O meu arroba é Viana Pedroso Advocacia. Isso. E o meu pessoal é @Priscila Pedroso. É o meu Instagram. E hoje estou muito feliz de receber a amiga Tainá aqui, Tainá do projeto TVN, fazer lá o Intenso Condominial. E a longa data aí, a gente está continuando, né? Devagarzinho, sempre. Tainá, muito obrigado pelo bate-papo, pelo conhecimento, né? Sempre um prazer aprender com você. Fica à vontade, dá uma mensagem para os síndicos aí, faz as suas considerações finais, minha jovem. Olha, sempre muito satisfatório para mim estar perto de você. Boa. Você é uma pessoa que, particularmente, eu já tive a oportunidade de falar. É uma pessoa que chegou num momento da minha vida muito, muito especial. E tudo existe um porquê nessa vida aqui, nesse terreno que nós estamos. E eu tenho sempre uma imensa gratidão por você, admiração, porque você é resiliente, você é resistente e você é um cara bastante inteligente. Então, você está no mercado condominial já tem bastante tempo e vem
cada vez mais trazendo informações para as pessoas, tanto para o síndico quanto para o morador, mas de uma comunicação inteligente, mas de uma maneira fácil, que as pessoas podem entender, as pessoas conseguem compreender o seu português bem claro, porque é o dia a dia, é o que a gente vive na pele. Não adianta a gente ir para um congresso, não adianta a gente ir para um curso e a gente não entender o que é uma mensagem mais técnica, uma linguagem mais técnica, ou uma linguagem que só aquelas pessoas que estão realmente no nicho vão compreender. Mas quando a gente vem no programa do Thiago, a gente consegue, mesmo quem não mora em condomínio, consegue entender as informações que são passadas aqui, porque você consegue transmitir essa mensagem. Então, fica aqui sempre a minha admiração por você, gratidão. pelo seu trabalho e pelas pessoas que você traz aqui. Cada vez que eu venho ou que eu tenho a oportunidade de estar com você, eu sempre bato um papo antes e eu fico encantada com as pessoas, com o nível de conhecimento das pessoas, com quanto elas são agregadoras e mais, e são pessoas de carreira. Essa semana eu falei disso no meu Instagram. O que é carreira e o que é emprego. Carreira é aquilo que a gente constrói para a vida inteira. A gente estava falando, inclusive, isso antes do programa, né? Existe uma vida de trabalho por trás desse hoje aqui. Então, quando o profissional ele não é uma pessoa competente, quando ele não é uma pessoa que tenha o feeling para aquela função que ele está, ele sai do mercado. Porque só quem fica são realmente os guerreiros, os resistentes. Não é fácil trabalhar no meio condominial. Não é fácil para o síndico, não é fácil para o advogado, não é fácil para o engenheiro, porque não envolve só a parte técnica. Envolve muitas outras questões, a parte política que sempre eu estou batendo na tecla. Então, se você não tem essa sensibilidade, se você não tem não corre atrás desse conhecimento extra também, você não consegue resistir a tantos anos de carreira, a tantos anos de mercado condominial. Então, para todos vocês que estão aqui nessa jornada, meus parabéns, minha admiração também, tá bom? E, gente, uma coisa importante, é processo, cara. Entender que estamos sempre evoluindo. Eu estou aí praticamente quase 10 anos e sempre com o dedinho que eu querendo aprender. E sempre aprendo, né? Porque, igual eu falo, o ser síndico não é sobre escolaridade, pós-graduação, é sobre a vivência do dia a dia. Então, você viveu muitas coisas que eu não vivi e vice-versa. Então, posso aprender com você, você aprender comigo também. Eu acho que a proposta é exatamente essa, é aprender um com os outros. E a ideia é a gente levar esse nível do mundo condominial, universo condominial. E eu falo do fundo do coração, eu torço para que dê certo para você, amigão síndico. Eu não te conheço, mas eu torço para dar certo. Sabe por quê? Se der errado, eu falar que é o síndico. E aí vai ser todo mundo por mesmo balaio, né? E quando dá certo, a pessoa fala, cara, que legal, que bom que tem uma gestão. Que as pessoas tenham esse despertar de consciência e comecem a contratar, você falou, pessoas que condiz com aquilo, né? Pô, tem uma carreira, uma pessoa que está desenvolvendo um bom trabalho, e isso existe um valor agregado, não é o barato, é o que é justo. E aí vai na área para engenharia, de direito, de tudo. Porque no condomínio tem essa questão, eu quero mais barato. É mais barato, é mais barato. E aí, ao invés do barato, sai caro, e tu começar a valorizar. Se você quer ser valorizado, tem que valorizar o outro. É sobre isso. Né? E quando você pensar em alguém para o seu condomínio, e aí pode ser o síndico orgânico, pode ser o síndico profissional, coloca aquela pessoa que vá desenvolver e tem capacidade, ferramentas para isso. Igual eu falo, cara, eu tenho 2 pós-graduação, continuo estudando, tenho N coisas, porque eu quero aprender para poder botar isso em prática. Primeiro, para mim, não tem coisa melhor você dormir tranquilo, sabendo que você fez o seu melhor. E principalmente, para que aquela comunidade prospere. A gente quer que as coisas fluam na parte de estrutura, na parte das pessoas, porque é sobre isso, né, doutora? E não é porque as pessoas têm que tirar da cabeça que é custo e passar a pensar que isso é investimento. É o patrimônio. Às vezes é o único imóvel daquela família. Então, pensar que desde o gestor até a administradora, o jurídico, a engenharia, a terceirizada, o zelador, todos aqueles profissionais, no final, eles vão te gerar um resultado. Esse resultado vai impactar diretamente na sua valorização patrimonial. Isso aí é custo ou isso é investimento? Fica aí a pergunta no ar, né? Então, doutora, gratidão. Obrigada. Jorge foi embora, gratidão. Jorge está nos assistindo. Tainá, muito obrigado mais uma vez. Aprendendo com você. Um abraço para os meninos que fazem um trabalho maravilhoso, as síndicas de Sergipe.
Tem até uma revista também. Tem. É um trabalho maravilhoso que o pessoal faz no Nordeste. Gratidão, Daniel, lá do Papo Condominial, também um cara maravilhoso. Daniel. Que faz trabalho legal pra caramba. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Energias Positivas. Um abraço, fui! Tchau, tchau, gente.